Correção dos exercícios da página 13 e 14. Página 13, exercício 1. Determine o grau das equações polinomiais que seguem. Esta equação polinomial aqui, qual que é o grau dela? É o expoente da incógnita de maior expoente. Então, se o maior expoente que aparece aqui é o 4, então o grau dela é 4. E o grau dessa daqui? Veja que a raiz quadrada é só do 2, né? Não é do x. Não importa, isso é coeficiente. Você tem que olhar o expoente da incógnita. O maior expoente da incógnita aqui é o 3, então essa aqui, terceiro grau. E essa aqui, qual que é o grau dessa? Não interessa quem é o coeficiente, se tem unidade imaginária ou não. Só interessa se ele for 0, né? Que aí a incógnita desapareceria. Se ele for diferente de 0, não se preocupe com ele. Observa o expoente da incógnita. Nesse caso, se ele não apareceu, é 1. Então, o grau desse aqui é 1. Letra A, grau 4. Letra B, grau 3. Letra C, grau 1. Exercício 2. Determine n sabendo que 2 é raiz da equação. Basta a gente substituir o x pela raiz, e quando você tem o valor do x igual a raiz, o resultado disso aqui é 0. Essa é a definição de raiz, né? O que é a raiz da equação? O valor que você põe no lugar do x e o resultado do polinômio dá 0. Então, vamos substituir esse aqui pela raiz, sabendo que 2 é raiz. Então, vamos substituir isso aqui por 2, por 2, por 2 e por 2. Fazer os cálculos e descobrir o m. Aqui já tem a solução pronta, ó. 2 vezes x à quarta, ficou 2 vezes 2 à quarta. Esse 2 aqui é a raiz. Mais m vezes 2 ao cubo, porque lá era m vezes x ao cubo. No lugar do x, colocamos 2 aqui. Menos 5 vezes 2 ao quadrado. Menos 5 vezes x ao quadrado. No lugar do x, colocamos o 2. Mais x vai ficar mais 2. Menos 15 igual a 0, menos 15 igual a 0. Realizando aqui as operações, 2 vezes 16, mais m vezes 8, menos 5 vezes 4, mais 2 menos 15 igual a 0. 32, mais 8m, menos 20, mais 2, menos 15 igual a 0. Juntando 32 menos 20 mais 2 menos 15, deu menos 1. Passa para o outro lado mais 1, 8 multiplicando, passa dividindo, o m é 1/8. Exercício 3. Quantas raízes admitem a equação polinomial 2x ao quadrado mais 9x menos 5 igual a 0? Quantas raízes? Olha o expoente aqui da incógnita de maior expoente, ou seja, olha o grau do polinômio. Se o polinômio tem grau 2, admite 2 raízes. Se fosse grau 3, admitiria 3. Se fosse grau 4, admitiria 4 e assim por diante. No caso, nós temos grau 2, então ele vai admitir 2 raízes. Muito simples, é só fazer a fórmula de Bhaskara, que está aqui resolvida, a fórmula de Bhaskara, e vocês vão encontrar o x' e o x', as duas soluções aqui, o 5 e o meio, são as duas respostas para o exercício. O exercício 4, nós vamos fazer ele aqui passo a passo do lado, porque ele envolve encontrar a raiz pelo método de Briot-Ruffini. Então, vamos lá para o exercício 4. Resolva a equação algébrica x à quinta menos 4x à quarta mais 2x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0. Resolver essa equação significa encontrar os valores que são raízes da equação. Para descobrir quais são as raízes dessa equação, sabemos que elas são 5, né? Ele tem 5 raízes, que podem ser duplas ou triplas, né? O número pode ser raiz mais de uma vez. Eu posso ter 5 raízes iguais. Para descobrir quais são as prováveis raízes racionais dessa equação algébrica, nós vamos proceder da seguinte forma. Exercício 4. As prováveis raízes são do tipo P dividido por Q, onde P é divisor do termo independente e Q é divisor do termo de maior grau, de maior expoente.
Bom, nessa equação, termo independente, 4. Coeficiente do termo de maior grau, 1. Aqui do lado do x à quinta, se não apareceu ninguém, 1. Então, o Q vão ser os divisores do 1, que é o próprio 1, né? E o P vão ser os divisores do 4. Quer dizer, P, o que é o conjunto dos elementos P? Divisores inteiros do 4. Pode ser o 1, pode ser o menos 1, pode ser o 2 ou o menos 2, pode ser o 4 ou o menos 4. E o Q é o conjunto dos divisores de 1, que é só o próprio 1, positivo ou negativo. Então, os valores P dividido por Q são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. São esses valores aqui, ó, que podem ser raiz da equação algébrica. 1 dividido por 1, 1. Mais 1 dividido por menos 1, menos 1. Menos 1 dividido por mais 1, menos 1. Então, todos os divisores, todos os valores do tipo 1 dividido por 1, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, estão aqui, ó, as soluções. Depois, 2 dividido por 1, 4 dividido por 1. Então, essas aqui são as raízes possíveis. Agora, a gente deve testá-las pelo método de Briot-Ruffini, onde eu vou escrever aqui o diagrama com os coeficientes da equação. 1, menos 4, 2, 9, menos 12 e 4. Vou verificar quais desses aqui são de fato raízes da equação. Primeiro eu vou testar o 1 positivo. Se der certo, beleza, eu tento ele de novo, tento ele de novo. Se não der certo, eu testo menos 1. Se não der certo, eu testo mais 2. Se não der certo, eu testo menos 2. Eu vou testando até encontrar quais são as raízes. Bom, então primeiro eu vou testar o 1, ver se o 1 é raiz. Coloco 1 aqui, desce o 1, 1 vezes 1, menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2, menos 1. Vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 9, mais 8. 8 vezes 1, 8. E menos 12, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Lembrando sempre o seguinte, ó. Vezes, mais. Vezes, mais. Vezes, mais. Sempre assim. Multiplica e depois soma. E o que é que nós obtivemos lá de resto? Obtivemos resto zero. Se obtivemos resto zero, já sabemos que x igual a 1 é raiz desta equação. Então, a primeira raiz, eu vou chamar de x1, é 1. Já anotei ela ali. Vamos testar ver se o 1 é raiz de novo? Se o 1 for raiz, ele vai dividir aquele polinômio de cima mais uma vez, ou seja, ele vai dividir esse polinômio aqui de baixo. Desce o primeiro e multiplica. 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 e menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 8, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 4, 1. Deu o resto zero? Não deu, né? Então, 1 é raiz só uma vez. Então, vou apagar o 1 aqui, porque eu já sei que 1 não é raiz. Mais de uma vez, ele é raiz só uma vez. E vamos testar o próximo, vamos testar o 2. Vamos ver se o 2 é raiz. Desce o 1 aqui e multiplica. 1 vezes 2, 2. 2 e menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 e menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 8, mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 e menos 4, 0. Ó, o 2 é raiz. Pelo menos uma vez, né? Então, x2 é 2. Vamos testar se o 2 é raiz de novo? Desce o 1. 1 vezes 2, 2. E menos 1, 1. Vezes 2, 2. E menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Olha só, o 2 é raiz duas vezes. Então, o x3 também é 2.
Agora nós temos aqui uma equação do segundo grau, né? Tem 3 termos. Termo do x ao quadrado, termo do x, termo dependente. Dá para fazer fórmula de Bhaskara. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar as raízes que nós já encontramos, que reduziu para nós até aqui o polinômio. E vamos usar agora o polinômio do segundo grau obtido. Esses termos aqui são do polinômio x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Neles, nós obtemos o coeficiente a, que é 1, o coeficiente b, que é 1, e o coeficiente c, que é menos 1. Olha lá, 1, 1 e menos 1, 1, 1 e menos 1. Pela fórmula de Bhaskara, nós vamos determinar as duas raízes desta equação. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac. 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Então, delta é 1 mais 4. Delta é 5. Então, veja aí o motivo de nós não encontrarmos aqui as outras raízes. É porque as outras raízes serão irracionais. Olha, a raiz quadrada de 5 vai aparecer lá na fórmula de Bhaskara. Quando o delta não dá um quadrado perfeito, nós vamos ter raízes irracionais na resposta. E esse diagrama serve para a gente encontrar as raízes racionais. As raízes racionais são 1, 2, 2. Essas são as raízes racionais. As outras que nós encontraremos são irracionais. Mas dá para a gente encontrar. Vamos encontrá-las agora. X é mais ou menos b. Oh, meu Deus do céu. X é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 5, né? Raiz quadrada de 5, dividido por 2 vezes 1. Então, nós vamos obter um x' aqui, que é raiz quadrada de 5, menos 1 dividido por 2. E nós vamos obter um x duas linhas, que é menos raiz quadrada de 5, menos 1 dividido por 2. Ou seja, nós temos aqui o x1, o x2, o x3, o x4 e o x5. Todas as raízes. Quer dizer que a solução, aqui o conjunto solução é menos raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 2, raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 2, 1, 2 e 2. Essas são as soluções. Bom, no exercício 5, ele pede para a gente verificar a multiplicidade das raízes nesta equação. Ele está se referindo aqui às raízes racionais desta equação. E as raízes racionais dessa equação são 1 e 2, como nós já descobrimos no exercício 4. E como nós verificamos aqui pelo método de Briot-Ruffini, 1 é raiz uma vez e 2 é raiz duas vezes. Então, nós temos que 2 é uma raiz dupla e 1 é uma raiz simples. Uma raiz de multiplicidade 1 e 2 é uma raiz de multiplicidade 2 nesta equação. Exercício 6. Escreva as relações de Girard para a equação 2x ao quadrado menos 5x mais 4. Se considerarmos x1 e x2 como raízes, nós vamos ter a soma e o produto de x1 mais x2 e x1 vezes x2. Está aqui pronto, né? Vamos analisar a solução que já está pronta aqui. Soma é igual a menos o segundo dividido pelo primeiro, falando aqui dos coeficientes. Então, o segundo coeficiente, o b no caso aqui, menos 5 dividido pelo primeiro, que é 2. Então, menos 5 dividido por 2, 5 meios, é a soma. E o produto? É o produto das duas raízes, e o produto das duas raízes é o termo independente dividido pelo coeficiente aqui, que determina o grau do polinômio. Então, A3, ou C, dividido por A1, ou A. A3 dividido por A1, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Nós temos aí a soma e o produto, as relações de Girard. Exercício 7. Quais as prováveis raízes racionais, caso existam, da equação algébrica 2x ao quadrado mais 5x menos 6?
As prováveis raízes racionais são aquelas do tipo P sobre Q, onde P é divisor do termo independente e Q é divisor do coeficiente do termo que define o grau. Que define o grau do polinômio. Então, vamos lá. Quais são os valores de P? Divisores do menos 6. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. São os divisores do menos 6. E o que? Quais são os valores de Q? São os divisores do termo que define o grau, do coeficiente do termo que define o grau, do termo de maior expoente. O coeficiente do termo de maior expoente é o 2. Então, o que são os divisores do 2? Quais são os divisores do 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, as possíveis raízes racionais são do tipo P sobre Q, portanto, 1 dividido por 1, que é 1, ou menos 1 dividido por 1, que é menos 1. Então, sempre mais ou menos o resultado, né? É mais ou menos 1. 1 dividido por 2 é mais ou menos 1 meio, então. 2 dividido por 1 é mais ou menos 2. 2 dividido por 2 dá 1, então, mais ou menos 1, que já está mencionado ali. 3 dividido por 1, 3, então é mais ou menos 3. 3 dividido por 2, mais ou menos 3 meios. 6 dividido por 1, 6, mais ou menos 6. 6 dividido por 2, 3, mais ou menos 3. Então, está aqui o conjunto das possíveis raízes desta equação algébrica.